No livro de Marcos 5:36, nós vemos que Jesus olha para Jairo e diz: "Não temas, crê somente." Nós vemos aqui a história de Jairo, um dos principais chefes da sinagoga. Ele era um homem religioso, ele era um homem de status, ele era um homem de prestígio, mas nós vemos que ele deixou tudo de lado, ele desceu do pedestal, ele deixou o nariz empinado de lado e ele se rendeu à glória de Jesus. Nós vemos que ele se prostrou a Jesus. Não era um costume do judeu se prostrar a outros homens, mas ele sabia que ele não estava se prostrando diante de um homem qualquer, ele estava se prostrando diante da pessoa que iria resolver os seus problemas, da pessoa que poderia dar solução para a sua vida, daria solução para a sua filha que estava enferma. Ele estava se prostrando diante da pessoa que traria solução ao seu casamento. Ele estava se prostrando diante da pessoa que tiraria o seu filho das drogas. Ele estava se prostrando diante da pessoa que poderia salvar a sua empresa. Ele estava se prostrando diante da pessoa que teria a solução para todos os seus problemas. Então ele escolheu andar com Jesus. Nós vemos aqui que ele decidiu caminhar com Jesus e ele chamou Jesus para a sua vida, ele convidou Jesus para ir com ele para a sua casa e estava levando Jesus com ele para a sua casa, pois ele sabia que Jesus poderia trazer a solução para a sua filha que estava enferma. E durante esta caminhada havia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Havia 12 anos que essa mulher sangrava. Então, enquanto Jesus estava indo socorrer uma menina de 12 anos que estava morrendo, ele parou primeiro para ajudar uma mulher que há 12 anos sangrava. Nós vemos que a lógica de Jesus é diferente. Se nós estivéssemos em qualquer outro tipo de hospital, primeiro iriam socorrer a pessoa que estava morrendo e depois a pessoa que estava sangrando. Mas Jesus parou e primeiro ajudou a pessoa que estava sangrando há 12 anos. Enquanto isso acontecia, a menina de 12 anos acabou morrendo e vieram pessoas da casa de Jairo e falaram: "Não incomode mais o mestre, pois a sua filha já está morta." Nós vemos que durante a caminhada com Jesus, nós escolhemos estar lado a lado com Jesus. E mesmo andando com Jesus, os ataques virão. O inimigo tentará paralisar a nossa fé. O inimigo tentará dizer que nós não vamos conseguir. Ele tenta nos fazer desanimar. Ele tenta dizer que não vai dar certo, ele tenta dizer que para o seu casamento não tem mais jeito, para a sua família não tem mais jeito, para o seu filho que está nas drogas não tem mais jeito, para a sua filha que está na prostituição não tem mais jeito. Ele tenta nos cegar, ele tenta nos paralisar com palavras ruins. Ele manda pessoas para tentar nos desanimar. Muitas vezes aquela pessoa nem tinha a intenção de ofender, a pessoa nem tinha a intenção de desanimar, mas é porque a pessoa que veio trazer essa notícia ruim, ela não sabia do poder de Deus, ela não sabia diante de quem ela estava. Ela achava que Jesus não poderia ajudar se a menina estivesse morta, mas nós vemos que ali ele tinha duas opções: ou ele dava ouvidos à voz daquelas pessoas que diziam que não tinha mais jeito, ou ele dava ouvido à voz daquelas pessoas que diziam que tudo estava acabado, ou ele dava ouvidos à voz de Jesus que olhou para ele e disse: "Não temas, apenas creia", ou "creia sozinho, creia somente em mim." Nós vemos que ali haviam muitas pessoas, havia uma grande multidão, mas eram todos incrédulos. Então nós vemos que Jesus ordena que
todos deixam de seguir. Ele não permite que mais ninguém o siga, a não ser Pedro, Tiago e João. Aqui nós vemos um alinhamento ministerial. Aqui nós vemos que às vezes é necessário nós selecionarmos as pessoas que vão andar com a gente. Ande com pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo propósito e que têm a mesma fé que você. Nós vemos aqui no versículo 40 que quando chegaram à casa, lá haviam muitas pessoas que estavam desesperadas, pessoas também sem fé. E Jesus disse: a menina está apenas dormindo. E começaram a zombar, começaram a rir. Muitas vezes você está caminhando com Jesus, você está andando com Jesus e as pessoas vão rir de você. As pessoas vão zombar da sua fé. As pessoas vão tentar te paralisar. Veja que isso aconteceu dentro da casa dele. Muitas vezes as pessoas de dentro da nossa própria casa, as pessoas que estão próximas a nós vão tentar nos desanimar, vão tentar diminuir a nossa fé. Elas não fazem por mal. Muitas vezes é porque elas ainda não conhecem o poder de Deus. Mas você sabe por que o seu milagre ainda não chegou? Você sabe por que a sua vitória ainda não veio? Pode ser porque você está andando com pessoas que não acreditam. Porque a incredulidade impede o milagre. Nós vemos aqui que você precisa parar de andar com gente que não acredita. Você precisa se afastar de pessoas incrédulas. Nós vemos que mais uma vez Jesus ordena que todos os incrédulos saiam. Nós vemos que mais uma vez Jesus repreende a incredulidade e só ficou ali os que tinham fé. Pois o segredo do milagre é acreditar. Então nós vemos que ali ficou o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Nós vemos que a multidão pode não acreditar, o mundo pode zombar, o mundo pode dizer que não tem mais jeito, mas nós não precisamos de uma multidão, nós não precisamos de muita gente. A palavra do Senhor diz em Mateus 18:20 que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Então nós vemos aqui que não é necessário andar como uma multidão incrédula. Basta apenas que nós tenhamos 2 ou 3 pessoas, mas pessoas que tenham esperança, pessoas que tenham a mesma fé que nós, pessoas que estejam na mesma visão, que estejam andando com o mesmo propósito. Nós temos que deixar de lado, deixar de andar com pessoas incrédulas. Nós vemos que muitas vezes é melhor andar sozinho. Se ninguém acredita, creia você sozinho. Se ninguém na sua casa acredita no poder de Jesus, acredite você sozinho. Porque nós vemos aqui que nós temos que andar com pessoas que tenham fé. Nós temos que acreditar. Não deixe que o desânimo te pare, não deixe que o cansaço te pare, porque nós sabemos que é Ele que fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, eles voam bem alto como águia, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Então por isso hoje renove as suas forças, não pare, continue, pois Deus tem algo grande na sua vida. Não deixe que a dúvida te paralise, não deixe que a falta de fé, que as notícias ruins venham te desanimar, pois nós sabemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Tenha um bom dia.